forçando para assimilar, com clareza, conectando pensamento com coração. Só aí terá sentido os nossos aprendizados. Não é isso. Nos machuca por dentro. Faz com que a gente. Mas assim, vamos entender, amado não é aquele estado de olhar para uma pessoa e se sentir magoado, não é? Esse porque está falando amado. Amado é uma coisa mais profunda. É um estado de, como eu falei, de insatisfação profunda com as coisas, com a sua própria vida. E isso se manifesta na vida da gente de várias formas. A forma de motivação, a forma de otimismo, positivismo, de realismo, de abertura, de flexibilidade. Todos esses aspectos aí que a gente vai melhorando, isso é a pressão da máquina de Bom, vamos lá então. Vamos estudar hoje então opiniões e autoestima. 10. Opiniões e autoestima. Então, pegamos lá no trecho do livro dos Médiuns, diz assim: por isso é que em falta de luzes próprias, deve ele, modestamente, deve ele no caso do médium, ou deve ele a nós, né? Por isso mesmo que em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer à dos outros, à luz dos outros. De acordo com estes dois atalhos, 4 olhos vêm mais os 2, e ninguém é bom juiz de causa própria. Então esses dois é uma coisa bem legal, né? 4 olhos vêm mais que 2, e ninguém também é bom juiz de causa própria. Desse ponto de vista, é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhe deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele, e que apanharão as matizes, muitas vezes dedicados, por onde trai o espírito a sua interioridade. Né? Então, assim, ele está fazendo esse aqui é o livro dos médios, está dizendo que o médium é muito importante que o médium seja suscetível, seja aberto a opiniões. Porque sempre tem alguém que pode perceber as matizes de uma mistificação, de uma comunicação imprópria, da inferioridade do espírito comunicante. Às vezes o médium dá uma comunicação, uma psicografia, acha que o espírito que ele está comunicando é um espírito iluminado. Não é. Aí se fala, às vezes ele pode ficar chateado. O médium pode ficar ressabiado. Pô, o cara está botando água no meu feijão, né? É um estraga-prazer. Eu achava que estava dando comunicação com o espírito superior e está me dizendo que o espírito é um embusteiro, é um mistificador danado. Mas onde é que o cara mistificou, né? E começa a ter esse tipo de situação, né? Então, por isso que ele falou aqui: ninguém é bom juiz em causa própria e 4 olhos bem melhor do que 2. Né? Isso ele está levando, ele está trazendo essa posição no livro dos médios, também para abordar esse tema, opiniões e autoestima, porque é muito importante a gente ter essa flexibilização. Né? Então, que se baseia, a irmã se baseia nesse tópico, nesse prisma aqui que ela vai mostrar, ela se baseia no medo da rejeição. Né? O medo da rejeição leva muitos corações a alimentarem complexa obsessão em relação à opinião alheia sobre seus feitos, exigindo devotada reeducação dos sentimentos na busca da autoestima, que estabelecerá paulatinamente a segurança e a autoconfiança. Então veja bem, o medo da rejeição, né, tem pessoas que têm medo tremendo disso, mas é um medo inconsciente. É um medo inconsciente. Não é que ele já tem medo que se falar com essas pessoas, muitas vezes, ele fala assim: não, eu não tenho medo, tanto faz a opinião dos outros. Mas ele quer ser aprovado. Ele quer ser aprovado por todos, pela maioria. Né? E ele fala que esse tipo de postura, né, ele exige uma devotada reeducação dos sentimentos, na busca da autoestima. Porque a autoestima vai estabelecer, aos poucos, a segurança e a autoconfiança. Então, a pessoa tem que se reeducar no seu sentimento, porque ela não tem uma educação da questão do que ela sente.
ela está refém de sentimentos mal formados. Da opinião dos outros. Não, em relação a si próprio. Não, em relação a si próprio. O que ela sente é insuficiente para ela conviver com os outros. Está entendendo? Quando tu sente é insuficiente para a convivência, com as diferenças e com as igualdades no meio que se encontra, quando essa educação sentimental é insuficiente, tu fica assim. Tu fica refém da opinião alheia. Tu dá muita importância a isso. Não a opinião, não é a opinião alheia, é o que tu faz. Veja bem, as tuas atitudes, as tuas obras, tu exige o reconhecimento dos outros. Não é que eu quero ser elogiado o tempo todo, não. É que quando eu faço alguma coisa, eu quero que os outros reconheçam. Eu quero que os outros me vejam com o valor que eu me dou. Entendeu? Esse tipo de compulsão, esse tipo de obsessão, que eu falo aqui, uma obsessão de ser reconhecido, porque é uma coisa que, vocês analisarem bem, é uma coisa que a gente não sabe lidar direito. Quando a gente faz as coisas com o máximo carinho, com o máximo empenho, com a máxima competência e esforço, principalmente esforço, e as pessoas não reconhecem. Isso incomoda muita gente, não incomoda não? Incomoda? A gente espera, não é espera. E exige. Educadamente tu espera, mas no teu mundo íntimo tu exige. Ele fica chateado também. Ele fica chateado, ou não fica? Não incomoda? Isso aí não é comum a todos nós? Incomodar? depois quando tu pede um favor, ele te nega. Te nega, principalmente quando tu já fez muitos favores. Né? Então, onde é que está a raiz disso aí? Né? O problema está na pessoa ou está na gente? Né? Bom, está na gente, né? Então a gente tem que fazer o quê? Ele fala, isso exige uma derrotada reeducação dos sentimentos, né? Na busca da autoestima. Porque somente quando tu tiveres uma autoestima, né? Uma autoestima elevada, o que é autoestima para você? Vamos lá. O que é autoestima? É a consideração, Otimista? É a boa consideração para consigo mesmo. Cuidado que a gente tem que deixar. Autoaceitação. Autoaceitação. Saber o tamanho real da gente, nem mais nem Tem menos. paz. Os limites. E paz contigo. A autoestima é isso aí. Se reconhecer, né? Se reconhecer. Isso. De modo É geral. bom quando Tá, e se tu te reconhece com pontos negativos, e tu não te aceita. parece a autoestima baixa. Entendeu? Então não é só de auto, né? Tem que ter autoaceitação. A autoestima ela oscila, né? Hoje Não é que ela oscila, né? É que quando tudo vai bem, é só alegria, né? Eu acho que não vamos se preocupar com a opinião dos outros, né? Tem que fazer. Não, aí que tá. Isso é o outro extremo. Assim, ó. A gente pode cair em duas armadilhas aqui. A baixa autoestima de se matar para a opinião dos outros e o desprezo da opinião dos outros. Também é outra vertente do orgulho. Entendeu? É a indiferença. Não, porque aí eu me acho autossuficiente. Personalismo? Autossuficiente. Eu acho que eu não preciso de ninguém. A opinião dos outros pouco me importa. Não é assim. Não é assim. Né? Nós estamos a palavra vivência dos outros com a minha. É convivência. Ou seja, conviver é viver com. Né? Os outros são importantes. Claro, que os outros não têm. Eu não vou permitir que uma opinião alheia me derrube, né? Vamos dizer assim, né? Que me ofenda, né? Me agrida mesmo, né? Não, por quê? Porque se eu estou vivendo de acordo com a minha consciência, se eu estou pautando a minha vida na iluminação, na luz que eu faço dentro de mim, entendeu? A opinião do outro, embora seja considerável e importante, ela não tem o poder, eu não outorgo o poder à opinião alheia e me jogar no chão. Entendeu? Eu não deixo a opinião do outro me jogar no chão. Chega e o cara fala assim, pô, cara, tu é feio. Eu não sei, acredito que eu sou feio. Ou tu é bonito. Não sei, acredito que eu sou bonito. Essa gente já
chamar de velho, a gente fica meio. Hã? Se chamar de Aí velho, te derruba. É o qualquer até naquele fala, né? Tem que ver onde é que estava aqui, senão não fica por aí. Às vezes está no calcanhar, às vezes está no ouvido. Entendeu? Então, mais ou menos assim. Então, a gente tem que entender isso aí, a gente tem que aprender a conviver. A lei da convivência é como o irmão chegou para o Chico, está escrito, porque estão falando de Chico, se é verdade, corrige. E se é mentira, segue teu barco. Ou seja, o irmão está dizendo assim para o Chico, o leme da tua vida é a tua consciência. É o que tu faz da tua vida. É o significado que tu dá para a tua existência. Entende? Qual é o significado que eu dou para a minha existência? A minha existência a gente quer ser feliz, né? Quer ser feliz, então a gente tem que construir felicidade dentro da gente. De que forma? Primeiro, gostando das pessoas, aceitando as pessoas, entendendo as pessoas, tendo essa postura de dentro para fora, não de fora para dentro. Entendeu? Se eu tenho uma postura que eu já busco o entendimento das pessoas, se eu busco a compreensão, que eu busco a flexibilização nos relacionamentos, eu vou amadurecer nas relações. Então, obviamente, quando a pessoa faz alguma coisa contra mim, eu não vou levar aquilo em conta de uma ofensa, não vou me revoltar com aquilo, porque quando tu faz alguma coisa, a gente se revolta, não é? O que é revolta? É a não aceitação. É como dizer assim, olha, eu não aceito que tu fales isso comigo, eu não aceito que tu penses isso comigo, eu não aceito a tua posição. Como é que eu posso não aceitar a posição do outro, se o outro é independente da minha vida? Como é que eu posso? Eu tenho esse poder? Eu não tenho o direito de não aceitar, eu tenho o direito de não concordar. É diferente. Eu posso não concordar com a tua opinião, mas o direito de ela existir tu tem total. Então, quando eu me revolto com a situação de tu não mentir, não me fala, não, pode falar, tem que falar. Entendeu? É diferente. Essa postura, é esse upgrade que a gente tem que dar na vida. Porque aí a opinião dos outros é importante para nós. Por quê? Porque se a gente está no exercício de construção da própria humildade na vida da gente, a opinião do outro, ela vai ser construtiva, mesmo que ela for nefasta, que ela for mal intencionada, que ela for venenosa, que ela for cheia de dardos peçonhentos que nos atingiram, nos derrubaram, a gente pode entender aquilo ali e ver até que ponto aquilo tem uma certa verdade ou não, até que ponto aquilo eu posso entender aquilo que ela está falando para me melhorar, para mim modificar alguma coisa que de repente eu não estou enxergando ainda. Porque você sabe que os adversários eles são excelentes para mostrar aquilo que eu não estou enxergando. Amigo não mostra. Os amigos não vão dizer assim, poxa, olha, tu, por exemplo, se tivesse mal para caralho, um amigo não vai dizer isso assim. E tu vai dar mal vestido para caramba. Vai ter dificuldade de arrumar emprego, entendeu? Agora, um inimigo fala assim, pô, cara, capaz de mandar ali. Se tu ficar bravo, tu pega aquela informação. Se tu tem humildade, tu fala assim, pô, tem que melhorar minha aparência. Estou falando um exemplo, né? Então é assim que a gente tem essa postura que tem que ter. Então ele fala que essa questão da reputação é muito importante, né? Essa questão porque essa reeducação dos sentimentos. E como é que seria essa reeducação dos sentimentos, né? Reeducação de que forma? Reeducar, né? Reeducar é trazer para fora, a gente aprender a nos enxergar de uma forma mais humana, mais divina. Por que a gente não se enxerga realmente como um ser divino? Né? Por que a gente não se enxerga assim? Por que a gente tem tanta dificuldade de se enxergar como realmente filho de Deus? A gente é filho de Deus, né? Por que eu não me considero filho de Deus? Por que eu não me enxergo assim, com capacidade? Por que eu tenho dificuldade de aceitar os meus pontos fracos, por exemplo? Tenho vergonha de revelá-los para os outros? Por que será? Eu tento sempre omitir. Não fala nada para ninguém. Não diz nada para ninguém. Né? Encobre as coisas. Né? Se enfeita, se veste. Né? Se comporta às vezes de uma forma, disfarça sentimentos. Está tudo bem, mas não está tudo bem. Né? E aí vai. Então a gente está sempre quase na berlinda das coisas, né? Está sempre fugindo das coisas. Por que a gente foge? A gente foge de nós mesmos, cara.
Não adianta. A fuga não vai mudar nada. Fugir da nossa realidade não vai mudar absolutamente ninguém na vida da gente. É melhor ser. Porque a gente vai se afastar cada vez mais da realidade, que a gente vai ter que inventar. Não vai caminhar ao encontro de ti mesmo, né? Então tu tem que buscar essa tua planificação, essa tua alegria de viver, sendo quem tu és mesmo, né? Claro que não, isso não é uma postura que a gente vai tomar e ficar parado no tempo, não, tá tudo bem, não, assim, mas, pô, já dá graças a Deus, tu és, tu representa. Né? Então, isso que ela está falando aqui. Então, ela diz, em outros casos, de forma oposta a esse medo, né, o medo da rejeição, a indiferença, a emissão de conceitos em todas as nossas personalidades, é resultado da invigilância e da vaidade. Lei apropriada para acreditar nas aparelhos da autossuficiência. Né? Então, são os dois extremos que eu falei para vocês. Um é o medo, o pavor da rejeição, e o outro é a indiferença, achando que tu é autossuficiente, não precisa de ninguém. Tá? São duas posturas equivocadas, né? Extremas. Né? Isso aí é muito ruim para a gente, porque a gente estaciona essa postura de vida. Isso é um posicionamento de vida muito comum. Né? Muito comum. A gente tem que viver no meio desses dois opostos. Vivendo com alegria dentro, né? Não tendo medo da rejeição, vendo que a rejeição é um processo natural, dentro da lei de convivência, porque, né, ninguém vai agradar a todos. Basta o exemplo que teve de Jesus, né? Não agradou a todos, mataram Jesus. E a indiferença é a questão do orgulho mesmo, da vaidade, né? Não, eu não preciso de ninguém. Conheço muitas pessoas assim. Tem essa opinião que não se importam mesmo de ninguém. Estão nem aí. Mas aí também não cresce. Fica um nanismo danado. Porque são pessoas imunes a qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de opinião. Não tem ouvidos de ouvir. Não constrói essa relação com o mundo. Entendeu? Só acham que o autossuficiente é aquele que acha que sabe tudo. Só ele expressa. A expressão de fora para dentro não penetra. É impermeável. Ele não permite isso. Né? Que também está nas linhas da inferioridade. Também porque a pessoa é como se fosse uma proteção, um casulo que a criatura cria para se defender. Porque ela se sente tão inferior que ela tem que. Então ela cria essa posição de autossuficiência justamente para não ser abordada, para ninguém poder perceber, ninguém poder entender, ninguém poder chegar e perceber as tuas fraquezas. E tu queres muito responder. Nenhuma nem outra posição nos auxiliam a aproveitar devidamente as expressões de amparo e os sinais de alerta em nosso favor na escola da convivência, quando se trata dos pareceres que surgem em nossos caminhos e dos quais jamais estaremos livres. Né? Por quê? Olha o que ela fala aqui, quando se trata dos pareceres, né? Das opiniões que surgem em nossos caminhos. Ninguém vai se livrar disso, jamais. Não vai. Sempre alguém vai ter uma opinião, né? Se alguém vai dizer alguma coisa, falar alguma coisa, seja que agrada ou não agrada. Tem gente torcendo para ir para o mundo espiritual mais elevado, porque ela é só alegria, né? Vocês pensam que ela não tem crítica? Claro, nem. O pessoal lá fala a verdade, gente. Se você não está preparado para a verdade aqui, lá também já não estaria preparado. Porque lá ia doer muito mais. Não, ia esmagar a gente. A gente, né, o doutor Nassim fala assim, a gente ainda é tão imaturo aqui na Terra, que a gente busca a verdade, mas não quer caminhar ao encontro dela. Essa conta não fecha. Entendeu? Querer a verdade, mas não quer ir ao encontro dela, não dá. A gente tem que estar preparado para isso. Tu quer a verdade, então vai ao encontro dela. Mas ela dói. No começo a verdade é como uma bola de espinho, né? Se tocar ali dói. Mas dói porque fere a suscetibilidade. Porque a gente está lidando com uma situação que a gente ainda de inferioridade nós temos. Isso é inegável. Todos aqui na Terra têm esse complexo de inferioridade. Nós nascemos com esse complexo de inferioridade. Não tem jeito. A gente não é evoluído. Então a gente vê os espíritos superiores e fica com inveja. Eu queria ser assim. Tem que
Diz, comparando julgar os apontamentos sobre nós, conferindo-lhes valor exato, ela grifou, valor exato. Porque, veja bem, se tu não souber aferir o valor exato das opiniões que emite a teu respeito, ou seja, um cara está te xingando, xingar o santo, se ele não souber dar aquelas palavras do valor exato, ele derruba, ele dá. Ele dá. Agora, se ele souber o valor exato, saber enxergar até que ponto que é bom, ou é verdade, ou tem a ver com ele, ou não tem a ver com ele, isso que é muito importante. Então, saber julgar os apontamentos sobre nós, conferindo-lhes o valor exato, é um exercício de humildade e bom senso no aprendizado da vida interpessoal. Está vendo? Isso é muito importante. Uma vez o Espírito disse que a autocrítica é como se fosse uma lâmpada dentro da tua casa. Se tu não tiver autocrítica, a tua casa é escura. A tua casa é trevas. Se tiver autocrítica, a tua casa é luz. Tu enxerga tudo. Porque é muito ruim quando a gente não tem autocrítica. E muitas pessoas, às vezes, se submetem mesmo a situações ridículas, esdrúxulas, por não ter autocrítica. Não saber se posicionar. Um arrogante, por exemplo, não tem autocrítica, ele não sabe posicionar. Ele passa da conta a todo momento, não passa? Passa da conta. Um medroso também passa da conta de conta, para baixo. Ele quase não incomoda, mas para ele está fazendo mal mesmo. Se esconde da vida, Então, o aprendizado da vida interpessoal, ou seja, na vida de convivência, é um fator importante. Saber aferir o valor exato das opiniões. Temos que aprender isso. A opinião, ela tem um valor. Que peso tem a opinião perante a luz da minha própria consciência? De uma forma muito correta, muito honesta. Isso é exercício de humildade pura, gente. Humildade pura. Tu começa a ver. É como escolher feijão. Minha mãe escolhia bastante feijão na época, quando eu era pequeno. Eu estava com feijão na mesa assim, para fazer a feijoada. Faz? Então, a pedrinha fora, o feijão para cá. Se não fizer, não fizer, come pedra. Entendeu? É muito importante saber fazer isso. As pessoas maduras que se amam verdadeiramente são autoconfiantes, sem autossuficiência. Está vendo? O troço legal, a pessoa madura, ela é autoconfiante, mas não é autossuficiente. É diferente. Autoconfiança é aquela certeza que tu estás caminhando certo. Fazer melhor. Fazer melhor. Ter o melhor. É um prazer existir. A autoconfiança é prazeroso. A autossuficiência é aquele ranço, é aquela postura arrogante, é o personalismo, como o Arnaldo falou. Bom, a minha opinião isso é autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Se nós fôssemos autossuficientes, a gente estaria nesse mundo aqui. Precisamos uns dos outros. Mas precisamos muito. Muito mesmo. Ninguém cresce sem o outro. Muito importante. Então são as pessoas verdadeiramente que amam, que são maduras, que se amam verdadeiramente, são autoconfiantes, sem autossuficiência. Sabem o valor real da participação alheia e permitem na sua mente até o ponto em que são úteis ao progresso pessoal. Está vendo? Que legal isso aqui, ó. Isso aqui ela mata a pau nessa fala. Permitem até o ponto exato que são úteis ao progresso pessoal. Por exemplo, eu estou tendo uma relação com uma pessoa que é uma relação tóxica. Eu tenho o direito de não querer aquilo ali. Eu tenho o direito de não querer aquilo ali. Não está contribuindo para o meu crescimento pessoal. Isso também está se servindo de mim, está explorando, está me agredindo, entendeu? Tudo tem limite. Então, a participação alheia ela é importante, mas desde que ela seja positiva. Ela seja positiva. Então, uma fotógrafa não é interessante. Por que é interessante? Por que tem que estar com uma pessoa que me faz mal? Por quê? O que eu cresço ali?
Ah, não, perseverança, aí por isso que eu digo, não, eu estou essa pessoa para mim é uma escola. Através dela eu estou suportando, estou aprendendo a suportar, estou tendo diferenças comigo e tal, mas tem que ser avaliado. A pessoa chega num ponto de maturidade, quando vê que ela não precisa mais do que a pessoa está oferecendo para ela, não é obrigada a ficar a vida toda ali. Não é obrigada a se submeter ao julgo de ninguém. Porque senão ela está fazendo um trabalho contra ela. Ela não está crescendo, ela está se prejudicando. Então, tem que ser analisada, né? Ele fala assim, vou repetir aqui, essas pessoas sabem o valor real da participação alheia e permitem na sua mente até o ponto que são úteis ao progresso pessoal, quando externadas com respeito e lealdade. Está vendo aqui? Por quê? Porque nós podemos crescer na vida buscando essas relações de respeito e lealdade. Quando não há respeito e lealdade, nós não somos obrigados a ficar com a pessoa, porque a pessoa não quer. Entendeu? A pessoa está envenenando o ambiente, entendeu? Ela está distorcendo o ambiente, entendeu? Não quer. Então, eu quero crescer. Tu não queres crescer. Tu quer ficar no nanismo, tu quer ficar no charco entendeu? E aí tu está intoxicando com uma relação. E aí tu vê, aí tu tem que analisar até que ponto essa participação ela é positiva na tua vida. E aí tu fala assim, não, meu amigo, minha amiga, deu o ponto final aqui, eu vou seguir o trem. A fila anda com os outros, né? A fila anda para todo mundo, entendeu? E aí a gente sai fora, porque tu não está mais sendo aproveitando isso. Para tais pessoas, a maledicência é atestado de capacidade moral e imaturidade emocional. Né? Então, a maledicência é atestado de capacidade moral. Então, a pessoa, né, que tem essa postura maledicente, ela está mostrando que ela tem uma imaturidade emocional. Imaturidade emocional. Né? Imaturidade emocional. Ela tem que ser educada. Para a gente educar, para a gente buscar a nossa educação, é preciso ativar o botão da vontade. O botão da vontade é importante, certo? Se não tem o botão da vontade, não vai. É o que nós estamos fazendo aqui. Se nós não tivéssemos vontade de estarmos aqui, nós não estaríamos. Ficaríamos em casa. Então, tem que conhecer, a gente estudou arrependimento, né? Arrependimento não é legal, o arrependimento não é fundamental. O arrependimento. Aqueles 3 estágios do arrependimento. O desejo de melhora, o sentimento de culpa e a reparação depois, né? São os 3 estágios, vocês lembram? Se eu perguntasse, vocês iam responder? Não. Já tinha esquecido. Mas eu anotei, entendeu? Ô Paulo, Desejo de melhora. ele fala da culpa, que eu não estava nesses aí. A culpa também como um dos estágios da... Sim, o arrependimento faz parte. Porque, primeira coisa, quando a pessoa comete um erro, né? Primeira coisa que ela sente, o arrependimento, né, completo, né? Ela tem 3 estágios, né? 3 fases. Todo mundo passa por essas 3 fases. É o desejo de melhorar. Primeira coisa. Se a pessoa comete um erro e não deseja melhorar, ela não se arrependeu. O desejo de melhorar tem que ser sincero. Então a gente fala que a pessoa que se arrepende não volta, porque se ele quer melhorar, ele vai manter com ele. Segundo depois do desejo de melhora, ele tem o sentimento de culpa. Sentimento de culpa, que não pode estratificar em remorso. Paralisa ali, né? A culpa. E a culpa, ela vai ser o quê? Ela vai ser o agente motivador para quê? Para a reparação. A reparação. Porque não é a pessoa, errei. Antigamente a gente ia lá no confessionário e dizia, rapaz, pequei e tal. Nossa, pagava ali, saía faceiro, tô kit. Não, nada. O vizinho lá estava com a janela quebrada, que a minha filha tinha, né? E tinha que pagar o prejuízo. Eu fiquei com uma linha kármica lá. Então não é assim, pessoal. Então, às vezes, na questão da afetividade, quando a pessoa lesa o outro afetivamente, o Chico dizia assim: olha, a pior lesão, não é, pior que um tiro, tu dá um tiro a uma pessoa, é lesar a pessoa afetivamente. Quando tu lesa a pessoa, gente, todo mundo aqui já sentiu carência? Todo mundo tem carência aqui, né? Carências, né? Carências. Né?
Então, a carência é uma prisão emocional. É uma prisão, está numa cadeia. O carente deve para si mesmo. Entendeu? Ele deve para si mesmo. Entendeu? Então, o carente é aquele cara que abusou afetivamente do passado, dos outros. Então, por isso que o Chico disse, olha, um tiro que dá um pouco, mata uma pessoa, homicida, né? Ele vai pagar realmente o erro dele. Mas o que lesou afetivamente, cara, vai arrastar um peso danado por muito tempo. Passado no presente. Sim, porque tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que reparar. Porque senão tu não passa na fase do. Como é que tu vai quitar a tua consciência? Quando tu reparar. A pessoa lesada afetivamente, ela fica com uma cicatriz muito grande. Para passar uma marca afetiva, por exemplo, um abandono, uma traição, você cria lesões, cara, lesões afetivas. Como é que tu vai pagar isso aí? Tem que se dedicar para aquela pessoa, muito tempo. Às vezes a pessoa não apaga aquela marca de uma encarnação. E na outra, não pagou, como é que ficou o outro que lesou? Se sente devedor. Não se sente devedor? Vou ter que voltar lá, vou ter que voltar com o filho dedicado, filho que não reclama da mãe, que não reclama do pai, obediente, então bota com o esposo, com o marido, não com o cunhado, não. O cunhado não tem como pagar. O cunhado só se afuga. Entendeu? E aí vai, entendeu? Então como é que é? Então, por isso que ele fala, que a gente tem que ter a gente tem que ter essa postura de amadurecimento da vida, é muito importante. E a gente tem que começar a ter, se a gente não tiver autocrítica, como é que eu vou enxergar as coisas que eu faço? Como é que eu vou enxergar? Vou enxergar e vou passar uma borracha? Isso é impossível. Isso é impossível. Não se passa borracha nos nossos olhos. Mesmo porque os Espíritos falam assim, olha, meu amigo, enquanto estás encarnado, pode até não lembrar de muita coisa. Não lembra mesmo. Apaga da memória, né? Eu fui esqueci. Mas no mundo espiritual, quando tu volta ao mundo espiritual, a tua memória acende tudo. Tudo. Tu vai te lembrar de coisinha pequenininha que tu fez há 55 anos. É um detalhe. Mas com todos os requintes e todos os detalhes. Tu vai lembrar de tudo, tu vai saber o peso que tu deu daquilo ali. Porque o pensamento ele vem nítido e cristalino e ainda impregnado da emoção. Da emoção. Aí tu não tem mais um sistema nervoso, que é um amortecedor na tua vida, fala assim, não, eu vou dormir. Vou tomar um calmante. Vou tomar um calmante. Aí tu vai lá no Suárez e diz, vou lá na farmácia que tem um calmante. Não tem. Ontem eu vejo falando das pessoas ficam ociosas e muita disciplina. Não tem, claro. E aí, meu amigo, aí o que acontece? Não tem mais amortecedor. Aí é a culpa. Aí o remorso, aí a dor. Aí dói mesmo. Dói. E é pior, muito ruim. Então a gente tem que buscar a melhora. Não tem jeito, cara. Nós estamos aqui para quê? O que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para melhorar. Vamos melhorar. Errar todo mundo erra. Agora, se arrepender para poucos. Poucos. Aquele que busca o arrependimento, eu falei, o arrependimento é fundamental na vida da gente. Precisa melhorar. Mas aí a pessoa tem que estar fazendo essa análise para ver se aquilo é legítimo ou não. Aferir com exatidão. Até que ponto, né? O valor exato desse teu desejo. O que tu queres? Quem que quer enganar? Não precisa enganar ninguém. Porque não adianta eu achar que não, o Leandro ele não sabe o que é isso. Ele não sabe. E daí? Na minha vida, você sabe o que eu sabe? Nada. Possível. Eu vou dar um exemplo de um conhecido meu que se abriu para mim e se separou, né? Era para eu mesmo. Aí eu pedi, nunca traiu ela. Não, traiu ela várias vezes. Mas não sabe. Ele ficou sabendo que ela traiu ele. Ela nunca soube que ele traiu ela. Ele pode, mas ela não pode. Ele decidiu. Só que ela se arrependeu. E ele, não, eu perdoei ela, não quero mais. Eu não perdoo. É isso aí. Então, por que não aprendemos ainda o alto amor
Porque não aprendemos. Gente, ela está falando por que não aprendemos ainda o alto amor? Ninguém aprendeu ainda. Não imagine que não, eu me adoro. Não é assim? Ninguém tem ainda o alto amor. Costumamos esperar as compensações e favores do amor alheio. Por isso tanta gente não consegue viver sozinho, ou ter uma vida, sabe, está sempre na fila, sempre dependendo dos outros. Entendeu? É muito ruim. Falta de alto amor isso aí, porque a pessoa tem a dependência mesmo. E é horrível a dependência. Viver junto é ótimo, convivência é ótimo. Depender é horrível. Depender é um cordão energético tóxico. Como falei do cordão energético aqui. Porque senão, larga do meu pé, porque você dá água do meu chá. Então, costumamos esperar compensações em favor do amor alheio. Vocês lembram quando eu fiz a pergunta aqui para vocês se vocês queriam amar ou ser amado? Faz pouquinho tempo, foi esse ano. Todo mundo ser amado. Isso aí, lembra isso aqui? Pelo menos? Sim, está respondido. Você retira que falaram. Não, para ser amado é ótimo. Também quer ser amado, todo mundo quer ser amado, né? Tem que amar, né? Se não amar, o motorzinho não funciona. Certo é amar e ser amado, né? Certo, exatamente. Melhor, né? Melhor, não, certo. né? Aí não tem certo e errado, né? Melhor, né? É que a gente está, esse negócio aí, a gente está treinado sempre para fazer o certo ou o errado, né? Entendeu? É por isso que a gente está sempre assim, nessa meia luz, né? Então, favor permitindo um nível de insegurança, independência dos outros, face ao excessivo valor que depositamos no que eles pensam sobre nós. Então, quando a gente coloca, quando eu não me valorizo, eu acho que eu não consigo ter determinadas coisas que só o outro pode me dar. Eu acho que eu ficaria em dificuldades e preciso do apoio do outro. Eu acho que a minha esposa tem que né? Ela tem que gerenciar a minha casa lá, eu não dou conta. Se ela saísse, eu não daria conta. Então eu fico uma dependência dela. Ou ela pensa, talvez, que ela dependa economicamente de mim. Então ela fica me agradando o tempo todo, porque quando sabe os dias de separar, está ganhando recursos. Não, estou colocando as situações que vem na minha cabeça para exemplo, entendeu? Tendo dependência, entendeu? E aí a gente fica nessa. É porque a gente dá, né? A gente cria esse nível de insegurança. Né? Todo mundo tem umas certas dependências, entendeu? Isso acontece muito, Paulo. Essa Muito. semana eu escutei ainda mulheres que apanham o marido porque não trabalham fora e querem ter conforto, vida, alimento, os filhos. Elas aguentam apanhar. O medo de ser rejeitado ou não aceito é um resquício fortemente gravado no psiquismo pelas experiências infantis ou por complexos adquiridos em outras existências. Tá vendo? Isso aí, sempre a infância está presente na parada, né? Sempre, né? A infância sempre ela pode estar ali, né? Então a pessoa, o medo de ser rejeitada, é isso aí, às vezes na infância. Como é que foi a tua educação, né? Como é que foi o papel dos pais, dos parentes, das pessoas da tua família, esse processo de crescimento, né? Às vezes a pessoa, ela busca, às vezes, uma autoafirmação em função, às vezes a pessoa, ela decola na vida, ela arrebenta no trabalho, ela desponta e vai ganhar dinheiro, assim, tudo que ela vai fazer, ela faz bem, mas é porque ela busca desesperadamente uma compensação, que ela não teve. Ela não sabe construir uma vida equilibrada, ela está descompensada. Ou então a pessoa vai para a agressividade, vai para a violência, a gente vê os montes, vai para as drogas, entendeu? Tudo são formas de buscas de compensação. Vai para a sexolatria, né? O que é a busca do sexo, por exemplo, desregulado? É a carência, é a insegurança. Onde é que está a raiz dessa insegurança? Às vezes está em vidas passadas, às vezes está na infância da pessoa. Tem uma vida que ela não foi legitimamente educada de acordo com o que deveria ser. Então foi impregnado no psiquismo da criança um sentimento de desvalor, um sentimento de desvalorização perante os outros. E ela, para compensar esse aspecto, né, ela vai buscar uma compensação de uma forma meio inconsciente para ter um ganho. Às vezes, ela busca na própria relação
questão que a gente chama dos ganhos secundários. Criar pontos de suporte, para que a vida seja suportável. Entendeu? Porque nós não fomos educados para enxergar a vida com transparência. Né? A vida sempre é camuflada para todo mundo, né? Ela nunca é clara para as pessoas, né? Porque as pessoas não se conhecem. Não se conhecem nem uns aos outros, nem a si mesmos. Entendeu? Então, nessa ordem, a gente está sempre buscando pontos, querendo construir pontos de esconderijos, né? Pontos de apoio, onde dá uma certa segurança, dá um certo prazer de viver. Senão a vida seria insuportável para muitas pessoas. Né? Se joga o jogo, jogatina, vícios, né? O cigarro mesmo, vícios como se dá a bebida. Não são compensações que a pessoa busca. São suicidas, mas são compensações. A pessoa se sente bem ali. Faz bem para ela, ela se sente reconfortada num curto espaço de tempo. Seja num porre, uma bebedeira, numa festa, seja tomando um êxtase, ou seja fumando, fazendo tragar, soltar a fumaça. No momento ela está se sentindo bem, ela está se achando, ela está se valorizando, ela está se tratando bem, ela está dando um pouco de prazer para si mesma. Não, é ilusão, né? Pessoas imaturas, né? Isso é fruto da imaturidade. Depois ela vai entender, às vezes conectar. Né? Então, essas crenças de desvalor a si próprio são consolidadas na mente da criança e do adolescente, e refletem agora na adultidade, como sequelas dolorosas e inibidoras, provocando sentimento de inutilidade e culpa, gerando a autocensura, a autopiedade e uma terrível síndrome de ser culpado pelo mundo estar como está, ainda que muitas situações nada tenham a ver com suas movimentações existenciais. Né? Tem muitas pessoas que têm esse tipo de sentimento. Então, são sentimentos, são intrínsecos, são mais dentro, eles não estão assim, tão expostos, a pessoa não detecta que é isso aí. Ela só sente. Entendeu? Porque, por isso que eu estou dizendo, se tu não entender o teu sentimento, ele vai te levar aonde? Vai te levar no mato. Vai te fazer esbarrar no poste. Ele vai te vai te levar a atitudes totalmente equivocadas. Tem que aliar a mente, o teu intelecto com o teu sentimento. Fazer essa conexão com o meio do trabalho. Essa conexão não amadurece. Então, ela continua falando assim, autoestima, né? Gente, alguém que você falava, por favor, só eu estou falando. Daí, tá? Posso continuar? Porque a nossa autoestima está baixa, né? Quando a gente Como a gente está mal. uma coisa que Tá, então fala o que eu ia falar. não, é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente quer falar, mas a gente já rematou, pode já falou. Encaixou, né? Bom, mas assim, eles não conseguem identificar uma coisa no sentimento se não está na mente. Fundamental o estudo, né? Pois é. Fundamental. Por isso que eu digo, quando o estudo é voltado para entender o sentimento, né? Porque o estudo somente para alimentar o intelecto, não adianta nada. Está cheio de gente que sabe ouvir os espíritos de corte, salteado, e são pessoas extremamente narcisistas. São inflexíveis, são rígidos. Bom, ele está cheio de conhecer o movimento espírita, cheio de caras assim, duras, ortodoxas. A maioria, né? A pureza doutrinária, o negócio todo lá, né? As moscas. Muito bem aí. O discernimento seria o conhecimento e discernimento são bem diferentes. Né? Sim. O discernimento é a ação, o O conhecimento. discernimento também tem conexão. É uma energia de conexão. Por quê? Porque o conhecimento só, tu conhece, tu sabe. Mas o que fazer com aquilo? É isso que a gente conhece. Por exemplo, se tu estuda física, química e tal, e aí tu fala assim, para que serve isso aí? Não sei. Mas se tu tiver discernimento, tu faz questão, eu posso aplicar isso para construir um motor, fazer um aparelho para me ajudar a descascar laranja, sei lá, pegar não sei o que, entendeu? Fazer uma coisa legal, ou seja, quando tu não discernir, tu não busca o discernimento no sentido, é a busca de um sentido das coisas. O conhecimento por si só não dá isso. O conhecimento ele dá um tecnicismo aí interessante, mas se não for, se não souber o que fazer, é como
tu tens um talento, tu não sabe fazer um talento. Mas se tu aprende, se você já tocar piano, se você souber aplicar aquilo, tu desenvolve. Tem que saber aplicar das coisas. O que eu existo, o que eu sinto, em que ponto o sentimento, o meu conhecimento pode ajudar no que eu sinto. Entendeu? Como é que eu posso interagir com o mundo sentimental e criar uma lógica de vida muito inteligente, muito proveitosa? Está entendendo? Aí que vai ser o negócio. Aí que eu vou extrair o néctar do negócio. Aí que vai ser aí que vai ser bom. Né? Aí que a coisa fica boa. Isso chama-se maturidade. Quando chega nesse ponto que tu entende as coisas e tu conecta com o teu coração e fala assim, pô, mas agora tem que ser um pouquinho diferente do que eu era. Porque eu vou com alegria, eu vou com segurança, eu vou me comportar assim, eu vou buscar isso aqui com prazer, porque eu estou me identificado com essa minha postura que eu estou aprendendo. Eu estou modificando. Nós estamos modificando às vezes? Estamos um pouquinho? Estamos, né? Então, não dá prazer essa modificação? Por quê? Porque tu tens a clareza, tu sabe por que está mudando. Não está mudando porque alguém disse, tu está raciocinando, tu estás entendendo o teu mundo interno, fazendo a leitura ali dentro e alinhando com o que tu sabe. Então tu começa a modificar determinadas coisas. Não precisa ser mudanças drásticas na vida, são pequenas posturas, mudanças de raciocínio, de opinião, de comportamento, de reação, entendeu? Aí tu vai melhorando. Isso vai te dar uma alegria tão grande, porque isso, eu estava até pensando, assim, poxa, esse ano foi um ano, na minha vida pessoal, foi um ano bem conturbado, assim, né? A minha sogra morreu, tal, tive perdas na família, né? A doença do meu pai recrudescendo cada dia, enfim, tantas e tantas coisas assim que a gente poderia dizer assim, puxa, coisas tristes, negativas e tal, né? O próprio mercado diminuindo, assim, a questão do trabalho, né? Está uma crise aí no mercado, a gente sente isso aí, cai o faturamento, a gente vai lidando com dificuldades. Mas aí a gente vai vendo assim, poxa, as dificuldades vão aparecendo, tu vai ter equilíbrio. Entendeu? Tu vai ter equilíbrio para lidar com tudo ali. Vai tendo assim, poxa, aí as pessoas começam, tu vê que daqui a pouco, ao teu lado, tem um monte de gente desesperada. Entendeu? Gente sentindo assim angústias e tal, e tu não sente aquilo ali mais. Entendeu? Tu sente mais tranquilidade. Isso é uma alegria. Entendeu? É uma alegria, porque isso faz parte de uma construção, de um esforço, de uma aprendizagem, de um esforço para ir na direção. Entendeu? Aí tu vai começar a ficar, a vida começar a ficar mais prazerosa. Por quê? Porque tu vai ficar cada vez mais imune às questões negativas da vida. Tu vai saber enxergar as coisas ali com oportunidade, como sei lá, com fatos mesmo que tem que ser enfrentados. Tal. E não tem outra coisa para fazer. Seguir o barco para frente, sem se desesperar, sem perder o equilíbrio, sem perder o tino, sem perder o foco, sem turbar a visão, sabe? Sem fazer confusão. O que eu faço agora? Não, calma, não faz. A pessoa que sabe o que quer, ela sabe fazer assim. Ela sabe o que fazer, ela toma decisões maduras. É muito legal esse conceito, é muito legal. Ô Paulo, só uma pergunta, naquele sentido ali de aliar o conhecimento técnico, o discernimento dos teus sentimentos, a psicologia poderia ajudar na questão da espiritualidade? Olha, a psicologia hoje, ela está evoluindo, né? A gente sabe, o seu está junguiana, né? O Jung, né? O Jung foi mais espiritualizado. Freud nem tanto, mas o Jung não. Eu sou fã do Jung, né? Então, assim, a psicologia hoje, ela trata muitas coisas, ela trata legais, assim, complexos, culpas, assim, mas como a psicologia ela ainda está atrofiada no não reconhecimento da espiritualidade, por exemplo, das vivências anteriores, ela fica sempre prejudicada. Ela só fica, a análise que a psicologia dá hoje, se for no consultório psicológico, vai dar uma visão da tua existência, só nasceu até aqui. Se está na tua infância, tudo bem, ele vai ver, ele vai enxergar. Se está na tua adolescência, ele vai enxergar. Agora, se não estiver ali, ele não vai enxergar. Se fosse complexo, ainda é. É como a nossa medicina, né? Você enxerga o corpo, você enxerga a alma. Entendeu? Então, a Terra está passando por um processo de crescimento. Isso aí vai aparecer, óbvio. Isso
vai surgir, vai ser incorporado esses estudos da espiritualidade, né? Uma hora vai estar incorporado, aí vai estar mais completo. Aí vai ser uma psicologia holística mesmo, né? Porque quando tu olhar só uma parte de, imagina assim, ó, tu é um iceberg, você está pontinho de fora, né? Aí tu está com uma dor lá no dedão do pé, lá na base da pirâmide. A psicologia vai mexer aquele jeito mesmo. Aí tu vai começar a procurar o esoterismo, procurar o misticismo, né? Começar a achar que tem que recorrer a regressões, não sei o que, tal. Eu respeito muito, né? Isso na regressão eu acho que é legal. Eu ia alguns casos na regressão. Mas na realidade, nós temos a condição de sairmos vitoriosos da nossa encarnação, mesmo sem essas ferramentas. Quem não tem acesso seria uma injustiça? Sim, também, porque se tu tiver. Um percentual de gente que tem acesso a isso. Se tu buscar o sentido da vida com mais profundidade, tu vai ter um apoio muito grande, tu vai criar bases de apoio com a própria existência. Então, tu vai crescer, tu vai mudar. Quando as pessoas vivem na superfície da vida, existem estudos lá que acompanham a pessoa em muitas existências, a personalidade dela em muitas existências. Já tem gente que faz esse estudo. Pega as 5 existências para trás, 10. Tá, isso não é regressão. Com regressão. Pega lá para estudar, pega lá os casos de 20, sei lá, pega 10 vidas para trás. Aí o cara vai lá, regride o cara em 10 vidas para trás. Aí isso ele vai fazer com várias pessoas. Mas isso é tratamento. Tratamento. A pessoa, mas ele vai estar fazendo estudo também. Então ele pega a regride a pessoa lá. Vamos pegar 5 existências, tá? Não dá muito. 5 existências. Pega 5 existências atrás, as últimas 5. Pega a quinta lá. Como é que tu era lá, meu filho? Aí ele fala, eu era um lenhador, tal. O que fazia? Eu matei a minha mulher. Aí tá bom, bateu, né? Aí desencarnou, arrependeu-se, né? Aí voltou. Na outra encarnação, o que tu era? Eu era maquinista. O que tu fazia? Eu matei a mulher. Rapaz, só que ele batia com ferro na quinta, depois batia com um laço na outra, depois batia com um fiozinho mais fino na outra, entendeu? Ele estava aprendendo. Mas ele vai levar muito tempo batendo na mulher, entendeu? Leva muito tempo. Por quê? Porque o cara não sabe nada dele, cara. E agora na atual é a mulher que apoia o cara. Agora, nesse agora ele vai espiar, ele casou com uma mulher que é MMA. Bater nela, ela mete e bola vai aprender pela dor. Entendeu? Vamos parar de brincadeira aqui. Mas assim, então a gente vê que assim, ó, os caras estão notando que para mudar uma personalidade, rapaz, 5 existências é pouco. É pouco mesmo. Porque não muda. Eu estou dizendo para vocês, há 2.000 anos, vamos pegar 2.000 anos, tinha inveja? Hoje tem inveja? Aqui, ó. Tinha traição? Tem hoje? Tinha desonesto? Hoje tem também? Então, olha na questão do sentimento, nós estamos a zero. Zero, cara, nós somos os mesmos, cara. Não tem aquela música que diz a Regina, nós somos como os nossos pais? Não é só pai não, é tataravô, bisavô, entendeu? Nós somos iguais, cara. Isso aí. Agora, vamos mudar isso. Vamos mudar essa construção milenar. Entendeu? Meu amigo, não é fácil trabalhar. Vocês pensam que é moleza? Sabe que é tomar uma injeção no postinho lá, tá bom? Mas não dá. É construção. A gente tem que desconstruir tudo que a gente construiu. Entendeu? Só a consciência, como você falou isso. A iluminação interior. É o autoencontro cada vez mais profundo. E quanto mais profundo o autoencontro, meu amigo, mais, vamos dizer assim, cheiro ruim, né? Coisa feia a gente vai encontrar. Mas tem que ser necessário, cara. Porque a gente tem que ser movido pela alegria de hoje, motivação de hoje. O que eu fui eu não posso mudar, mas eu posso aprender. O meu passado serve de referência. Quando tu tens essa visão que teu passado vai servir não para servir de vergonha, o passado não vai servir de vergonha, o passado vai servir de balizamento, servir de roteiro. Não, aqui realmente essa experiência eu tive e não foi legal, porque eu não fui feliz assim.
Aí, obviamente, esse caminho aqui eu estou por outro. Vou para outro, então está me servindo. Então, isso é o sentido. O passado tem esse sentido. A gente não pode, porque quando a gente fala assim, eu tenho vergonha do passado, por que vergonha? Isso é um orgulho ferido. Mas não tem que ter vergonha de nada. Eu era, meu amigo, eu era assim. Às vezes o cara fala assim, doente lá, quando eu era louco, eu fazia cada coisa. Eu fazia, né? Fiz pouco, eu ia fazer mais. Agora eu não faço mais. Por quê? Claro, não muda. A gente tem uma metamorfose ambulante, né? O nosso amigo lá, né? A gente muda, graças a Deus a gente muda. Agora, a gente vê gente que não muda, né? É verdade. Porque a gente conheceu a gente lá na infância, fazia bobagem, e hoje está com 55 anos na minha idade, está fazendo bobagem igual. Isso é deprimente. Isso é triste. Eu nem falo nada. Já passo longe, né? Não tem nada a saber. Olha a indiferença. Não, mas é tóxica também. Essa tóxica, o que contribuiu em nada? Não tem. Aquilo é uma referência negativa ali, ó. Tem que desviar. Eu desvio mesmo. Mas deixa aquela turma. Assim a gente vai. A autoestima é fator então, determinante nas atitudes humanas. Por quê? Ele determina. A autoestima determina a direção que tu vai tomar na tua vida. Tu vai ficar o quê? Enclausurado? Vai ficar em casa parado? Vai ficar paralisado? Né? Ou por quê? Tu acha que tu autopiedade? Eu nunca tive a oportunidade, eu tive uma infância muito forte. Pai e minha mãe não tinham nada. Eu passava fome na minha casa. E hoje eu continuo assim, com a piedade de mim. Eu só tenho comida, mas eu tenho pena de mim. E não faz nada, rapaz. Adianta? Não adianta nada. Para frente, meu amigo. Aquela experiência que tu teve lá na infância, aquela pureza que tu teve lá, tu merecia. Pô, mas o Paulo fala tudo, né? Ou não? Ele merecia para a infância assim, porque ele deve ter sido um mau filho, ou um mau pai. Ou às vezes foi colocado dessa forma, porque se você realmente iria evoluir para tomar outro caminho, né? Sim, porque isso, exatamente, está sempre bem, mas às vezes ele está ali, encontrando o passado, está ali. Você uma bengala, né? uma bengala. Não tem nada. Meu pai é tão difícil comigo, só briga comigo. Minha mãe não me deu com a minha mãe, não me deu com a minha irmã, não me deu com meu pai, não me deu com o cunhado, não me deu com o auxiliar, mas é mesmo, para bater de frente com a vida ali. Tem que bater de frente com aqueles ranços ali. É a chance de reconciliar. Depois a gente vai, onde a gente está com a autoestima ali, a gente não tem mais esse negativismo, essa revolta, essa mágoa, porque, pô, é vacina. Tu tá bem, cara. Por que tu vai ficar ali chorando as pitangas ali, chorando as mágoas, porque o outro não sei o quê, porque o outro é assado, o outro falou, fez, não sei o quê, disse, ou não fez, ou, né? Batia muito em mim, não sei o que, não batia, não sei nada. Não adianta nada. A autoestima cura tudo. Passa uma régua, passa, porque não dói mais. Tu está olhando para frente, cara. Teu mundo é as estrelas, entendeu? Teu futuro é as estrelas. É o céu estrelado. Né? Não é aquele chato, aquele pântano lá de dor, que tu lembra com assombrado, cheio de tristeza. Isso tu vai apagando, vai construindo um novo mundo, um mundo legal. Então a autoestima é fator determinante na atitude humana. Dependendo de como está essa autoestima, assim é da forma que tu vai te comportar na vida. Quando ela é escassa, quando ela escasseia a autoestima, a criatura estará sempre escrava de complexos de inferioridade exorbitantes, por mais pródigas que sejam as vantagens de sua vida, cultivando hábitos que visam camuflar seus supostos males para que outros não os percebam. Eu vi agora, antes de vir para cá, rapaz do céu, eu passei na minha mãe, né? Meu pai voltar. Tem aquela revista ali, a mãe gosta de ver, como é que é? Essa revista de TV, como é que é? Não é contigo, não, como é que é? Caras. Isso, caras. Tem um monte de cara ali, né? Aí a capa. Aí estava a Gisele Bündchen no meio da capa. Do lado direito de uma loira. Essa múmia. Parecia uma múmia, rapaz. A mulher, uma loira, Versace. Irmã do Versace. Parecia uma múmia. Parecia, por Deus,
Se ela se morrer hoje, não precisa fazer nada, não posso chamar nada. A pessoa se enfeitar não é uma coisa antes, não é? Não, pelo contrário. Pelo contrário, está ali com ela. Hoje eu estava em Jaraguá, né? Aí levei uma multa. Porque assim, ó, tá te olhando. Ela se vive para os outros, ela falou assim, ela vive para os outros. Ela não se pode para os outros. Por ela. E para agradar o noivo dela, tá certo dela. Porque quem ela vai mudar não ficar tão bravo. Não, tá vendo como é que é uma postura assim de maturidade, né? Uma pessoa simples ali, mas já tem uma maturidade espiritual grande. Cuidado, né? Pessoa equilibrada. Os valores da multa mudaram bastante. Não, eu sei, mas era pequenininha, de parquinho. E eu cheguei 10 minutos ali. Só que dentro de sinaleira, telefone que mudou bastante. Não, só deixa eu passar. Telefone também. Celular de 100 e pouco para 790. Sinal vermelho de 191, 574. Ah, não mudou ainda? Não mudou. Só ultrapassagem. Já começou. Já viu Não, só ultrapassagem. Celular? Ó, quer falar com ela, trabalha no... Alguém está preocupado? Alguém está preocupado? Eu não estou aqui dirigindo. Eu não. Então, olha, quando escasseia então, a autoestima, né? A pessoa sempre está muito complexo. Por mais que a vida seja pródiga em condições, porque isso não tem a ver com a posição social da pessoa. Como eu falei para vocês, aquela menina que está lá de guarda de auxiliar de guarda de trânsito, tinha uma postura excelente de autoestima. E aquela irmã não pensasse lá, que tem tudo, é compensada. Entendeu? Não, a gente tem que ver. Olha na internet agora, fala isso. Não vai dar gente errar. Ela já é feia, né? Coitada. Não, ela tentou arrumar, né? Que não deu certo. Foi mexer ali pra você. Olha, mesmo que tenha as páginas. Eu esqueci o nome dele. Ele trabalha lá no centro do som. Foi Luiz, né? Olá, gente. Ele vem. Então, por mais próprias que sejam as condições da sua vida, e quando atos que dizem camuflar, postos tomados para que os outros não esqueçam. Está vendo? Então, os outros, a pessoa sempre tenta camuflar. Camuflar. Vocês tentam camuflar, gente? Tem? Tem, né? Não tenta, né? Camuflar. Camuflar as coisas assim que a gente. Alguma coisa. Quem quer falar do que camufla? Didi falou muito, né? Do camufla. Didi falou. Isso aí. Depois que aquela pressão sair do armário, deixa de camuflar, né? A vida tem que sair do armário. Então, no entanto, não logrando sempre ludibriar através dessa maquiagem, quando se percebe avaliada ou reconhecida em sua realidade, torna-se revoltada, indefesa, definida e ofendida. Você está vendo por que existe a mágoa? Existe a mágoa. A mágoa é visto como complexo de inferioridade, né? Por isso que a gente se magoa tanto. Porque a gente, quando a gente se vê descoberto ou invadido, né? A gente fala, não, invade o espaço. Ah, é que invade, alguém também tem que perceber. Aí a pessoa se sente ofendida, brava, agressiva, né? Indignada, revoltada mesmo, por não aceitar a situação. Mas como eu não sei o que, não pode, não tem direito, aí começa a camuflar. Né? Direitos, não sei o que, respeito, você começa a fazer um monte de coisa, história bonitinha. Mas no fundo é porque ela ficou exposta. Ela ficou exposta e essa é a verdade. Entendeu? Pode falar bonito, pode falar lindo, tal, mas é isso aí, no fundo é isso aí. A pessoa fica indignada. E aí tem a mágoa, né? A mágoa é aquele capacitor que eu falei hoje, que guarda aquela energia, né? Vou guardar com carinho, amor e carinho essa mágoa, essa energia. Né? E a gente bota no coração e fica regando todo dia. Porque a gente lembra um pouquinho. Mas, ô Paulo, agora quando a gente se magoa, a gente já faz as perguntas, né? Faz o quê, né? Aí depois vai descanso e daí... Segura. Isso aí, é o começo, né?
Cada um tem a sua forma pessoal de reagir, de melhorar perante a sua própria vida, né? Cada um tem que achar o seu caminho, né? Porque não existe, vamos fazer uma anotação, uma forma de como se comportar. Não existe isso, como se comportar. Cada um vai achar o seu jeito, de forma autêntica. Cada um é uma singularidade, que a gente já falou aqui, né? Cada um é individualizado, é um ser humano, né? Então, essa situação tem um limite suportável até o ponto em que as decisões e ações começam a ser comprometidas com estranhas formas de agir, que podem estabelecer episódios neuróticos e gravidade, como isso desde os limites com as psicoses. Estou vendo aqui, ó. Realmente, isso aí é uma coisa que tem é uma coisa neurotizante, né? É uma coisa neurotizante, que pode aprofundar e transformar em psicose. Então, de neurose passa para psicose, que aí é diferente, é um nível mais profundo, né? De doença, de lesão emocional, afetiva emocional, né? Entendeu? A pessoa já não suporta mais aquilo ali. E aí ela cria hábitos estranhos e tal, né? Comportamentos diferentes, enfim, não é legal. Adoece mesmo. Assinalemos ainda que nos bastidores de variados casos surgem as interferências espirituais também. Né? Aí, quando a pessoa entra nessa. Já na neurose já tem a obsessão, na psicose, não, meu Deus do céu, Deus aqui. Né? Não tem como não ter interferência espiritual. Não tem como não ter ligações automatizadas. Né? Porque não precisa chamar, ele tem sozinho, é afinidade. A pessoa não gosta de si própria, daqui a pouco ela está cercada daqueles infelizes ali. Tudo pendurando nas costas dela, vampirizando ela, roubando a energia dela, sugerindo ideias deprimentes, ideias suicidas, neuróticas, enfim, todo tipo de coisa, todo tipo de influência perniciosa. Então a pessoa ela perde a saúde, entendeu? Perde a saúde. Por isso que a terapia, por exemplo, esse estudo que a gente faz aqui, além de dar a clareza, né, faz um trabalho duplo. Porque aqui na casa, a gente não deixa de aproveitar a fluidoterapia que a espiritualidade faz também. Vocês acham que eles não tratam disso? Não faz uma limpeza, não faz um apoio, não dão equilíbrio. Claro que não. Fica sem equilíbrio para ele. Vai ter o equilíbrio. Não tem. Porque a gente começa a produzir aquelas energias lá e não limpa mais. Então hoje a gente produz energias de preocupação, de medo, de não sei o que, disso, aquilo. E aí chega aqui, a gente limpa. Então está sempre leve, está sempre legal, está sempre dentro do equilíbrio. Então a gente não limpa, pode se desequilibrar. Esse tempinho que eu fiquei em casa da cirurgia, eu já senti. Já senti? Já. É perceptível, né? É, isso que eu orava todo dia, pedindo, né? Mas tu já sente a queda, o pensamento já desanimando. Porque aqui a casa tem uma equipe espiritual. Então a gente em casa não tem a minha proteção, tem aqui. Não pense que em casa eu oro. Também ora, é ótimo. Mas aqui é um laboratório, né? E tem equipe, tem aparelhos, tem bastante coisa que não tem na nossa casa. Igual a coisa que eu era, aí a oração depois de mas agora ficou, né? Sem dignidade, não merecimento. Aí que a pessoa aproveita. Mas aí que a gente tem que entender. Por isso, se a nossa estima ela está mais elevada, eu vou orar, não errar de novo. Estou arrependido e quero me livrar dessa culpa, quero me parar do mal. Como é que eu vou reparar o mal afetivo? Eu vou me dedicar à pessoa, vou ser melhor do que eu era, entendeu? Assim que começa a reparar, me esforçando, me sacrificando de alguma forma. Essa situação, aqui, assinalemos ainda que nos bastidores de variados casos surgem interferências espirituais, como eu falei, dilatando o sofrimento desses corações e aumenta o sofrimento, acentuando-lhes o sentimento de desmerecimento, de rejeição e de desânimo, inspirando ideias nefandas e escolhas infelizes. Acabamos de citar aí, né? Então, sempre amplia potencialmente, por exemplo, tu escolhe o caminho e tu acaba assumindo um ônus muito doloroso.
tua existência. Entendeu? Porque tu acaba expondo a ação espiritual nefasta. E eles vêm mesmo. E aí eles vão potencializar tudo aquilo que tu queria. Se tu achava ruim, ele não faz sentido ali. E aí? As opiniões sobre nós são valorosas e merecem ouvidos atentos, quando se tornam críticas construtivas. Está vendo? Quando as críticas são construtivas do respeito, ótimo. Quando é destrutiva, né? A pessoa fala para ferir, né? Então é interessante. Então ela fala que a opinião do outro só é valorosa quando ela é construtiva. Porque ele pode falar assim, olha, pô, Leandro, veste melhor, cara. Entendeu? Porque ele fala assim, cara, vai matar filho. Estou te ofendendo. Entendeu? Estou tentando derrubar ele. Agora, eu posso fazer uma coisa construtiva. Dizer assim, não, cara, pô. Mas não vai me dizer que eu... Você está no pé do Sandro. Vou trocar, vou pegar o Sandro. Chega assim, puxando assim, pô, cara, tu é feio mesmo. Eu não posso ser assim, pô, Sandro, bicho, dá uma plástica, né, cara? Eu não tô achando feio, né, cara? Mas tô sugerindo. É uma crítica construtiva. Entendeu? É uma coisa com filhas agora, né? Nesse mundo atual com roupas. Tem a mãe que já chega. Ah, tu vai ser que isso aí parece uma vagabunda, né? Tem mãe que fala assim. Tem mãe que fala assim. A gente pode chegar. Mas a gente não pode conversar. Não é um choque legal para ti nesse local. As pessoas têm que notar não o teu corpo, né? Hoje eu fiz uma crítica construtiva. É tudo coisa que machuca, uma palavra. Não precisa dizer, estás parecendo uma piriguete, tu pode dizer, ó, esse vestido não é legal, esse short, esse tamanho. Aí você dá pra ele, tu vai conversar, não precisa ofender. Eu já fiz isso com a minha, de mandar voltar e tirar, trocar o short porque não era o local correto. Fica brava, mas é do trabalho. Vou outra coisa. Né? Ela fala, roupa de roupa. Aí agora ela vem e pergunta pra mim, mas tu acha que essa roupa tá legal? Essa tá legal. Então, porque tudo é... Quando é mais nova, tem que ser short mais comprido. Quando é mais velha, é short mais comprido. Tá no plano curto. Não, tá no plano. Tem um aparelho de televisão. Vamos lá, gente. Não. Palavras merecem ouvir somente quando elas se tornam críticas construtivas. Aprendamos a fazer críticas construtivas. Não falar de baile, né, por exemplo. É uma crítica para ser construtiva. Uma crítica para ser construtiva requer sinceridade fraterna, olhos nos olhos, sentimento de solidariedade e, sobretudo, quem critica para ajudar apresenta alternativas de melhora ou solução. Fora isso, pode não passar de palavras a êxito, mordacidade sistemática, maledicência ou inveja, ou então, o que explica com rara sabedoria do nosso codificador o trecho seguinte. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Entendeu o que é? Isso é verdade. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído e por morte. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral. Por isso aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Então isso é mesmo, essa é a realidade, esses interesses. A humanidade é assim. Tu tenta melhorar, lá vem a crítica, lá vem a comparação. Não sei o quê, santinho, não sei o quê. Mas se você está no nível legal, daí tem aqueles
por inveja, ficam... Sim, que não conseguem estar na altura que o outro Pode perceber tenta rebaixar. uma conversa, quando chega alguém que já tenta ser elevado, mais Tenta pegar uma conversa e espiritualizar uma conversa. Mas, Vamos chamar de fanática, mandinática. Uma coisa que assim, eu ouço bastante é assim, comentários da Gabriela com a sala de aula, né? Que ela disse assim, engraçado, né? Como quando a gente vibra numa outra sintonia, a gente começa a perceber as conversas, o que cada um fala do outro, não são coisas legais. Eu não vejo eles falando coisas para assim, levar o outro, zoando, colocando para baixo, nada assim, e olha, são tudo novinhos. Então, como agir num ambiente assim tão cheio das coisas. Então, tu vê como a baixa autoestima não veio, né? É uma epidemia, né? Baixa autoestima é isso aí. E já começa essa idade. Sim, mas já nasce assim, né? Então, se não tem uma educação em casa que ofereça o suporte na questão do crescimento. As crianças são. Da criança, cara, a criança começa a dizer que a criança não pode, não faz, não serve, começa a se desmotivar, comparar a criança com os outros, é terrível, né? Não tem que nota do outro. Mas não será. A inveja, estimula a inveja da criança. E aí a inveja significa que é uma plataforma de inferioridade, porque a pessoa não se sente à altura do outro, não se sente rebaixada. E aí começa a, sabe, induzir uma série de sentimentos de compressão na formação daquela personalidade, e quando ela ser adulto, ela tem aquela frustração, aquele negócio tudo, aquela ambição. Uma criança que mais escuta é a palavra não. Exatamente. Então, até os 7 anos, eu falaram que é 35 mil não, em média, né? Então, os 7 anos de idade, 35 mil não, é só que ela vê, né? Não pode, ninguém fala disso. A psicologia manda dizer, tu nunca ensina a pessoa pela negação, a gente já falou isso aqui, né? Sempre pela afirmação, né? Eu falo, se eu mando vocês, sei lá, não pensar em gasolina, pensar em gasolina. Não mexe aí. Não mexe aí. Instiga o cara a mexer, entendeu? É a gente. Não, mas até a gente. Quando toca ali, dói, queima, aí fala o que quer. Ensina o que deve ser, não o que não deve ser. Porque o que não deve ser, não, é só esconder, não apresenta. Quando tu faz o que deve ser, a pessoa cresce. Entendeu? Então essa é a hora, essa é a base da educação, é para frente. É difícil apreciar isso, falar não. Não existe, não, mas a gente não deve se basear só nele, né? Então as críticas construtivas são importantes, né? Quando são destruídas, não é melhor, né? Então, nas relações espíritas, convém-nos muita atenção no processo de convivência. Porque as expectativas que nutrimos, enquanto companheiros felizes, são muito elevadas uns para com os outros. Verdade. Porque ela está lembrando aqui o seguinte, vou repetir isso aqui, porque é muito importante isso aqui. No meio espírita, na doutrina espírita, o movimento que faz parte, por exemplo, é muito comum a nossa expectativa em relação ao outro ser muito elevada. Isso ser um gerador muito grande de frustração e de decepção, entendeu? E de desistência. Tem muita gente que coloca virtudes no outro, por exemplo, né? E a pessoa nem sabe, mas a pessoa de certa forma, é cobrada pelo outro, o outro, né? E se ela chega a decepcionar o outro, ele pode causar uma lesão afetiva naquela pessoa, né? Que botou expectativa. Então ela fala, a gente tem que ter muita atenção a esse que fala com os outros. Vida constituir pesado ônus dos relacionamentos fortunados. Cria um ônus pesado mesmo. Por isso tem muita gente que coloca máscara. Estereótipo de santinho, por quê? Porque eu acho que o cara é um dirigente espírita, todo mundo tem uma expectativa dele, de sanidade dele, entendeu? De falibilidade. E aí o cara começa a querer se comportar como tal, porque ele quer ser aprovado. Ele também não tem baixa autoestima, então ele quer ser aprovado. Então ele abre mão da sua autenticidade, da sua forma de ser, e passa a ser o bacana com todo mundo, entendeu? A minha história aqui não é bem assim. Quando eu vou ficar sentado na tua né? Não passa a mão na cabeça de ninguém, você já me conhece. Graças a Deus, eu aprendi isso aí desde pequenininho.
Verdade, mas a gente tem que ser assim, quer ser sincero com os outros. Que relação tu quer? Que relação que a gente quer com os outros? Uma relação de mentira? Uma relação Mas a gente pode verdadeira. ser verdadeiro, que é difícil, sem dar muita cacetada. Mas faz parte, cada um tem seu jeito, né? Cada um se manifesta, né? Mas faz parte de cada um, né? Cada um tem seu jeito. Então a gente tem que aprender a conviver com isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Eu prefiro uma pessoa sincera com isso, uma pessoa que camufla. Não é melhor? Todo mundo prefere isso? Então, a gente tem que parar de camuflar os outros. Paulo, mas por que é comum a gente criar tanta expectativa em cima das outras pessoas? Qual é o tema do negócio? Opiniões e autoestima. Então, eu tenho que levar. Autoestima. Ausência de autoestima. Mas é a tua falta de autoestima faz tu colocar toda a expectativa em cima da outra pessoa? Claro. Aí tu vai botar no outro. O que a gente não tem, a gente põe no outro, né? É a projeção. Isso, é a projeção. Isso aí. Aí a gente vai aprendendo. A autoestima é fator determinante nas atitudes humanas. Fator determinante. Entendeu? Então, determina demais o que a gente faz. A projeção, né? A negação, essa defesa do ego, isso aí tudo a gente faz. Por quê? Porque não tem a luz própria. Então, quando você tem luz própria, tu quer brilhar da luz do outro. Por que as pessoas adoram os artistas? A pessoa quer viver o estrelato, né? Ele não consegue, então ele quer viver outro, ele se espelha, então ele iconiza o outro, ele adere a personalidade do outro, verso tudo, entendeu? Ele idolatra o outro é o ídolo dele, entendeu? Ou um jogador de futebol, qualquer coisa. A pessoa pode ser uma agendadeira que está amarrada na agendadeira. Ô Paulo, mas assim, ó, não quer dizer que nesse caminho. A minha sai. Nesse caminho ele não vai errar um monte de vezes, óbvio, né? Depende. Mas Quantos assim, enganos você está fazendo? Oi? Quantos enganos você está fazendo? Assim, né? Bastante. Mas assim, ó, tipo, eu tô lá estudando, não posso errar. Não quer dizer isso. Posso errar, mas eu reconheço. Aí tá. Já retomo o caminho, é isso que eu tô Então, aí tu vai começar a mudar, como o Guilherme falou até um pouquinho. Poxa, quando eu erro, eu não consigo mais nem rezar. Quando a gente vai lá orar, pelo amor de Deus, aqui de novo. Não, você tem que orar sim. Por que não? Tá? Sim, Jesus, já me conhece. Já me conhece. Não precisa falar de novo, eu já escutei. Assim que a gente quer, sabe? Entendeu? Já sei. Já sei. Já sei. Eu já sei, não precisa falar de novo, já sei tudo. Acho que tu me era todo nós apresentando. Não desiste de mim. Não desiste de mim. Calma. Vai com calma. Fica assim, só de lá. Então, isso aí, um erra mais, outro erra menos. Não é esse negócio não. Então, quando ficar, não dá mais para ele. Então, vamos deixar o resto para o respiro, para a próxima, finalizar essa aqui. Porque como todos, a gente tem a compaixão com os outros, a gente tem que ter a compaixão com nós mesmos, com os nossos erros. Claro. Por que eles não têm? Né? Conosco, né? Só com os outros. Tem gente que assim, não pode ver um mendigo lá tadinho. Né? Aí eu falo assim, não quero fazer aquela reação muito burra para isso. Verdade, né? Aí a pessoa assim, se descasca, assim, né? E o outro, capaz de chorar com o mendigo ali, ó. Então a pessoa é cruel consigo e bom com os outros. Só que onde é que está a autoestima? Não dá nada. Sabe? Está totalmente confuso aquele mundo ali. Pergunta, João? Só perguntar uma coisa. Como é que o espírito tem que se vê decapitado? Como ele se vê? Corpo do lado, cabeça do outro. Não, mas sem cabeça. Sem cabeça? Não, o Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? Se o espírito mantém a consciência depois de decapitação, né? Mas por que esse assunto aí? Não, é por isso que não tem nada a ver. Só aprender com ela. Curiosidade. Não, é que ele viu um acidente de moto e o pessoa Aí o espírito conserva, a pessoa conserva a consciência por alguns segundos, minutos até. Mesmo que consultado. Por quê? Porque ainda está circulando sangue ali e tal. Então ela está ligada, sim, a consciência está na cabeça ali. Mas muitas vezes a pessoa, ela já, antes do medo de morrer, ela já desmaia antes. Ela desmaia
Né? Senão você vai. De olho aberto ali, ela vê mesmo, ela está ali, de olho aberto só na cabeça ali, daqui a pouco ela para. Aí rompe, né? Aí rompe mesmo. Mas como é no acidente, como foi no acidente de moto que ele falou, já não é retirado antes ou... Depende muito de cada caso, né? Depende da gente, a pessoa está ali, quando a gente resgata a pessoa nas ferragens. Muito variado. Se tivesse que resgatar esse tipo de ferragem, catar esse detalhe. Como ele falou ali no começo, do dar o tiro ali, a gente falou, né? Da pessoa dar o tiro e coisa, tipo assim, ó. Tipo, o acidente deu um cara que o motoqueiro se perdeu, provavelmente ele caiu debaixo de uma carreta. O cara passou por cima. O motorista da carreta, ele não tem culpa, ele vai ter culpa naquilo ali, que ele não viu, né? Depende, se está em alta velocidade. Não, aí era na rede mesmo. Pela oportunidade desse estudo. Que Jesus sempre esteja conosco, o Espírito vai dar amigo. Sempre possamos estar aqui motivados e já nos preparando de certa forma para o final de ano, para as festas, para as férias, para mantermos o nosso pensamento sempre positivo, sempre com ânimo, nunca nos permitir a perda do discernimento, a perda da luz que nos liga ao alto. Não, vamos manter unidos sempre essa vontade, esse sentimento de religiosidade, essa conexão com o mais alto. E que Jesus estará sempre ao nosso lado.